Olá, boa noite a todos. Meu nome é Cissa Gomes, eu sou diretora da ABD São Paulo e curadora de todos os. Com muito prazer que hoje a gente vai fazer o incrível com as supers sensacionais, que eu sou muito fã, Andréa Bisque. Vocês estarem aqui com a gente em nome da BD, que prazer, que honra ter vocês aqui conosco. E hoje a gente vai aí fazer um menu degustação para que vocês entendam um pouquinho, é claro, com quem mais domina isso no mercado hoje, e para que vocês entendam como que vai ser o nosso curso de 8 horas que será ministrado por elas, tá bom? Muito bem-vindo, espero que vocês aproveitem. Especial aos nossos patrocinadores nacional, Roca e Coral, que sempre nos apoiam aqui para que a gente possa juntos levar o que tem de melhor nossos associados e para os nossos futuros associados. É que a Rô passasse um vídeo que tanto a Roca quanto a Coral fizeram para a gente. Rô, por favor. A Coral é uma marca inquieta, gosta sempre de inovar. E com a missão de levar cor para a vida das pessoas, a renovação de seus lares e de suas vidas é a essência da marca. Porque para a Coral, renovar é mais do que pintar. Essa essência está presente em mais de 80 países e há 60 anos no Brasil. A Coral já é um portfólio de produtos de maior performance e inovação sustentável, pensado para trazer as melhores soluções para cada tarefa de pintura. Uma marca que entende sustentabilidade de forma abrangente, em como produz, os ingredientes dos produtos e em como o resultado desse trabalho pode trazer mais cor e mudar a vida das pessoas. A Coral já é uma marca pioneira no uso da cor como transformador pessoal e social, com expertise global que ajuda na escolha da cor e constrói com profissionais da arquitetura, design de interiores e consumidores o uso da tinta colorida como elemento de decoração para os ambientes. A Coral já é um portfólio de serviços que ajudam profissionais e consumidores a transformarem seus ambientes de maneira mais fácil e segura. Inovação sustentável pensada para diferentes necessidades. Expertise em cor para transformar a vida das pessoas. Portfólio de serviços que tornam a experiência de pintura mais prazerosa. Esses já são e continuarão sendo os pilares da marca. Constantemente vemos novos comportamentos nas pessoas. De como vivem, de como moram, de como cuidam de suas casas e de como decoram. Queremos que os brasileiros se sintam mais seguros, motivados, inspirados, interessados e abertos para pintar e renovar com mais frequência. Somos a marca que oferece a experiência completa de renovação da sua casa e sua vida. Coral vai além da lata. Na Coral, acreditamos que renovar deve ser sinônimo de leveza, diversão e transformação, que pode estar à mão sempre que você quiser. Escolha um ponto no globo terrestre. Qualquer ponto. É certo que ali teremos pessoas com sonhos que precisam ser materializados. Vivemos em um mundo de todas as possibilidades, onde a mente humana aliada à tecnologia cria ideias e soluções de forma rápida e exponencial. Na Roca Brasil Cerâmica, desejamos um mundo melhor, onde o respeito ao meio ambiente e ao ser humano são a inspiração que precisamos para entregar peças inteligentes e sustentáveis. Criamos nossas marcas observando as tendências mundiais, focando no bem-estar das pessoas, mas pensando no futuro, onde nossos recursos naturais são o nosso principal tesouro. Assim, a energia limpa,
inovação, consumo e produção sustentável são apenas alguns dos diferenciais que entregaremos aos nossos clientes nos próximos anos. A economia de recursos naturais e financeira são ações sustentáveis e por isso desenvolvemos produtos de grandes formatos que abraçam os lares e negócios, evitando o desperdício de material. Tamanhos gigantes, logística facilitada e tempo de obra reduzido. Inovar pensando nas pessoas. Dessa maneira, criamos produtos que interligam a arte e a natureza. Uma estética aliada à inteligência. É assim que avançamos e que nos importamos cada vez mais com os detalhes, com o funcional, com o confortável, com o que é belo e que faz diferença no mundo. Roca Brasil Cerâmica, onde o belo é ser sustentável. Tá travando um pouquinho aí o vídeo, essa semana inteira para muita gente. Estou vendo a André ali se movimentando. Não sei se todos... A ABD comemora 40 anos da sua existência. Nós aqui... E para comemorar os 40 anos da ABD, nós preparamos um vídeo também com pessoas que nós, de fato, reverenciamos. E a gente gostaria de passar para vocês. Ele é lindo, é emocionante. Tomara que não trave. Mas se depois, quem quiser assistir na íntegra, é só ir no canal do YouTube da ABD, que ele está lá para... Vamos tentar... Comecei a dar aula de design de interiores em 77 e fui aprendendo com a minha própria vivência que para fazer design de interiores você precisa gostar do ser humano, gostar do outro. Isso é fundamental. Quando a gente ensina, na verdade a gente não está ensinando, a gente está aprendendo o tempo todo. Eu tinha estudado música durante 10 anos, tinha tocado harmônica e tinha me formado concertista e tudo mais, mas eu não queria dar aula de música. Com os amigos da minha prima que fazia arquitetura no Mackenzie, numa conversa, acabou que elas me indicaram um decorador na ocasião que frequentava a loja delas, que era uma loja de imóveis ingleses que tinha na Rua Augusta naquela época. E ela me deu o endereço e eu fui no dia seguinte. Chegando lá eu me encantei, parecia que eu tinha vivido lá naquele lugar a vida toda. Fiquei assim realmente encantada. E comecei a trabalhar lá. Eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia quem era o decorador, o que ele fazia, eu não sabia nada. Mas aquilo foi um mundo que se abriu para mim e que foi maravilhoso. Eu nunca mais quis sair de lá e realmente nunca mais pensei em qualquer outra profissão que não fosse essa. Nós, em cada fase da vida, nós podemos nos identificar com a nossa casa de maneiras diferentes. Aquilo que a gente amava, aquilo que era importante, aquilo onde a gente cabia, de repente não existe mais. Significa que aquilo que você tem dentro da sua alma não cabe mais ali. E foi assim que eu comecei o meu trabalho, a prestar atenção nas pessoas que não cabiam mais dentro das suas casas, que me chamavam para descobrir um novo, para fazer um novo ambiente para elas, porque elas já tinham mudado de fase de vida.
tempo, quando você chega na minha idade, você descobrirá que, na verdade, não existe uma única fórmula para o sucesso. Existem várias. Cada um de nós é um indivíduo. E esses indivíduos têm caminhos diferentes para encontrar sucesso ou uma alegria profissional, como que eu encontrei. Talvez o mais interessante é sempre lembrar que existirá a necessidade de reinvenção, provavelmente a cada esquina que a gente chega. Porque a glória do mundo é transitória. Sic transit gloria mundi. Às vezes eu me sinto como uma imensa praia e cada grão de areia é uma referência que passou pela minha vida, uma pessoa, uma experiência, uma memória que ficou. E eu sou toda essa areia. Muito bom, muito bom. Vocês conseguiram ver direitinho? Não estava travando? Que bom, Thalita, que bom. Então, vamos lá. Quero apresentar para vocês as nossas queridíssimas Lorena e Andrea Bisker. Acho que ninguém melhor do que elas mesmas para falar um pouquinho da trajetória, que é brilhante. Andrea, você quer falar um pouquinho sobre você? Porque são tantas coisas. Você fundou em 2004 a Mindset, você trouxe para o Brasil, iniciou a operação WGSN, que não tem nem o que dizer. Enfim, hoje você está envolvida com um monte de coisa bacana. A Lorena, super professora há muitos anos, foi professora da FAAP, hoje é professora da pós-graduação do Instituto Europeu de Design. Então, eu vou deixar que vocês falem um pouquinho de vocês, para que a gente conheça todo mundo um pouco melhor da trajetória de vocês. E quero falar para que vocês fiquem muito à vontade no chat. Os microfones estão fechados por uma política da casa. Isso é só hoje, na aula inaugural, mas depois quem vai comandar tudo isso é a Andrea e a Lorena. Mas hoje, por favor, façam perguntas, tirem dúvidas. Elas estão aqui para a gente. Quer coisa melhor que isso? Fiquem à vontade, eu vou estar aqui mediando vocês. Andrea, boa noite para você. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pelo carinho com que você está planejando todo esse conteúdo sensacional aqui para a gente. Obrigada, boa noite. Tá. Obrigada a você. Depois eu vou deixar a Lorena aqui se apresentar, que é uma parceiraça. Eu acho que assim, o que eu posso falar, eu estou super animada. Design de interiores, tendências em design, é o meu assunto predileto. O pessoal acha que eu sou muito da moda, né? Então, eu vou falar super rápido. Assim, eu tenho 53 anos, tenho um filho de 18, um filho de 16, o que me permite estar... Hoje eu estou aqui na praia, que já estou podendo deixar os caras mais soltos por causa da pandemia, né? Então, está mais tranquilo. Eu entrei no universo, sempre fui marqueteira, me formei na SPM, e acho que eu curtia arquitetura, design de interiores, mais como curiosa, mas sempre fui muito apaixonada mesmo por esse assunto. Eu lembro que eu tenho uma amiga, que é a Paula Laffer, ela é filha do Percival, acho que foi meu primeiro inventor, assim, que talvez me fez querer saber sobre os comparsas dele, né, um Sérgio Rodrigues, um Zalzupin, enfim. Eu passei a me interessar por isso, mas o meu universo era mais marketing. Eu entrei na moda, porque eu trabalhei numa empresa francesa de tecnologia, e ela também atendia o mercado de interiores, porque ela trabalhava com o design, para você desenhar cozinhas, móveis, mas principalmente roupa. Foi aí que eu conheci a Lorena, que também veio da moda. A Lorena começou na Marisa, e aí, depois de 10 anos trabalhando nessa empresa de tecnologia, eu fui chamada pela WGSN para trazer a operação para o Brasil.
E aí foi uma outra paixão, uma descoberta, porque antes eu trabalhava com chão de fábrica, né? Eu trabalhava com o pessoal que produzia as roupas, os móveis, e eu passei a falar com o pessoal que cria, passei a falar com o pessoal de design, de criação, e me apaixonei. Então, é uma ferramenta de tendências, aí eu fui estudar comportamento de consumo, e para poder vender para a moda e para outros universos fora da moda, eu criei a Mindset, que é essa agência de uma boutique de comportamento de consumo, de tendências. Depois a WGSN veio para o Brasil, comprou a minha empresa, virou a consultoria mundial deles, e eu fiquei 2 anos no comando da empresa, 2 anos sabática, no Non-Compete, fiz alguns outros cursos bacanas, e há 3 anos que eu estou com a Sparkle, que é a minha consultoria, é uma boutique, e eu presto consultoria desde empresas como Delano até empresas como Google, onde eu entrego estudos de comportamento de consumo, de tendências, de produto. Então, é isso que eu tenho feito há 3 anos, e a Stylus, que é uma plataforma inglesa que eu represento no Brasil, é do fundador da WGSN, é o W. Eu achei que eu teria bastante liberdade trazendo para cá. Mas o que eu queria dividir com vocês, há muito tempo que eu tenho vontade de fazer um curso de tendências. Tem uma escola chamada Perestroika, que é uma escola que fazia cursos bem fora da caixa, sobre diversos assuntos. Eu fiz com eles sobre negócios da moda e tendências. Depois eu trouxe uma gringa para o Brasil e a gente fez o Mind the Gap, que é bem... O Mind the Gap é aquele momento... Sabe quando você vai sair do metrô de Londres, que você olha no chão e tem aquele espaço entre o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer amanhã? É o gap, é o espaço para você entender what's next, a próxima coisa. Essa foi a minha experiência, e há muitos anos que eu queria construir um curso. Eu já dei aula nos cursos que a Lorena fez, a Lorena tem muita experiência nisso, e eu acredito em colaboração. Eu acredito que a gente não faz nada sozinhas. A gente já trabalha há alguns anos em trabalhos conjuntos. Eu dei aula num curso que ela fez para arquitetos, e aí quando a Cissa me chamou, e foi duro ela me convencer, viu? Porque estava na agenda, eu tinha muita vontade, mas o tempo consome, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, não vem me contar que você tem 10 prioridades, que se você tem 10, você não tem nenhuma, né? Então, tinha que estar nas minhas top 3, e hoje chegou. Então, eu abracei o desafio que a Cissa me trouxe, achei que o ABD seria uma ótima oportunidade, então nós estamos sim correndo, mas fazendo com muito carinho para vocês. A gente juntou todo o meu conhecimento de tendências, e o que a gente quer ensinar para vocês, vão ser 4 aulas, e a gente quer ensinar com todo o meu conhecimento de tendências, com o conhecimento que a Lorena também tem, a Lorena estudou em Londres também, e ela tem muito conhecimento também de produto, de cores, de formas. O meu é mais comportamento de consumo. A gente quer fazer uma jornada com vocês, para que vocês saiam, depois de 8 horas, né, vão ser 4 aulas, conseguindo, abrindo a cabeça, conseguindo observar coisas novas, conseguindo entender padrões, conseguindo, quando vocês forem desenvolver um projeto, pensar exatamente o que aquela pessoa quer de verdade. Eu tenho que olhar quais são novos movimentos de consumo, a migração dos grandes centros para as cidades do interior, esse tal de Anywhere Office, que eu trabalho de qualquer lugar. Então, o meu cliente vai precisar de um espaço mais fechado. Então, o que a gente quer é que sejam 8 horas bem gostosas, de muita troca, e a gente vai dividir com vocês esse conhecimento. Até hoje, eu e a Lorena estamos escrevendo, a gente já vai mostrar para vocês os assuntos, mas a gente quer ouvir de vocês. Então, se tem coisas que vocês sentem que a gente deveria trazer para essas nossas 8 horas juntos, eu estou quase falando juntas, Cissa, porque tem tanta mulher, né? Eu não sei se é uma profissão eminentemente feminina. Então, verdade, o que eu queria contar com vocês? Eu preparei 20 minutinhos, 25 minutinhos para mostrar para vocês um pouquinho, para deixar vocês curiosas. Depois eu vou passar a bola para a Lorena, que vai se apresentar, e vai falar do curso. O que a gente pensou para as 4 aulas. E acho que a Cissa vai depois, junto com a gente, interagir. Assim, se vocês quiserem me interromper, fiquem super à vontade, tá? Porque realmente a gente quer construir junto com vocês. Então, assim, o que eu queria dizer é que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês.
É um desafio, eu queria muito ter um curso de tendências, e quando a Cissa me propôs, não podia ser o assunto mais legal do que esse, que eu realmente sou muito apaixonada. Então, eu vou dividir aqui minha tela com vocês, para contar um pouquinho o material que a gente preparou. Vamos falar um pouquinho da Lorena antes disso, Andréa? Claro, claro, vamos lá, claro. Vamos Lorena, lá. querida, conta um pouquinho de você. Você está mutada, meu bem. Oi, boa noite a todo mundo. Queria agradecer aí a ABD. Na verdade, o convite foi conjunto da ABD e da Andréa. A Andréa realmente é parceira. Você foi contando, Andréa, eu fui lembrando. Eu era uma menina. Eu comecei em chão de fábrica mesmo, desenhando tecidos, inclusive para decoração, para uma fábrica de Americana. Eu eu desenhava a trama e fazia coloração, e foi assim que eu entrei, tanto no mundo, eu nem sabia que eu ia voltar aqui para essa parte de interiores, mas a primeira empresa realmente era uma empresa que desenvolvia tecidos para interiores. E, na sequência, eu entrei para o grande varejo de moda, porque eu sou formada em moda e em publicidade. Passei uns bons anos aí na Marisa, e aí que eu conheci a Andréa, porque a Andréa realmente já contou aí um bocado na nossa história. E nessas idas e vindas, sempre na amizade e cooperação, né? A gente sempre trocou muito no mercado. A Andréa foi, assim, a primeira pessoa que sempre me veio à cabeça, todas as vezes que, quando eu fiz meu mestrado em Londres, na área de gestão voltada para design, e a minha dissertação foi em tendências de consumo. Quando eu retornei, eu montei esse curso que eu dei por 9 anos na FAP. E sempre que eu dava o curso, eu sempre queria chamar gente do mercado, e era a Andréa lá que vinha na minha memória, e a gente tentava, às vezes a Andréa não tinha agenda, mas a gente sempre trocava muito, e em outras oportunidades também. No momento, eu dou aula no Instituto Europeu de Design, de Tendências Socioculturais, lá justo na pós-graduação de Design de Interiores Contemporâneo. Então, assim, eu já estou desenvolvendo esse olhar há algum tempinho, e foi muito legal quando a Andréa falou: Ló, vamos entrar aí nessa empreitada junto com a ABD. E eu falei: nossa, que bacana. Então, é isso. Eu reforço aqui essa recomendação da Andréa. Se tiver algum assunto específico que vocês queiram ver, o curso é bem colaborativo, ou seja, coloquem no chat o que vocês gostariam de entender, de saber, quais são dúvidas. Se não tiver no nosso escopo, e se der para a gente colocar, a gente vai colocar. A gente vai dar um jeitinho de, pelo menos, abordar o assunto. Muito obrigada, Andréa. Passando a bola aí para você. Ai, que bom. Gente, esse é um momento muito importante, porque eu tenho a minha mãe me assistindo, tá, pessoal? Que delícia! Deixa eu botar aqui, então, nossa apresentação, preparada aqui para a nossa aula inaugural. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim? Vamos lá, então. Agora, a primeira grande pergunta, né, pessoal? Por que a gente quer estar conectado com tendências, né? Por que é importante a gente estar conectado com tendências? Tem um motivo principal, seja você como pessoa física, né? Você como pessoa jurídica, você tendo o teu escritório de arquitetura, é para você se blindar o teu negócio para o futuro. Você tem que rastrear os sinais da visão global, você tem que se adaptar ao novo. É fundamental você entender as necessidades das pessoas para quem você trabalha, você tem que entender os modelos mentais que estão em constante mutação, vou chamar de consumidores, tá? Dos clientes de vocês. E para você ser um profissional bem-sucedido, você precisa inovar, para você poder mover a tua marca pessoal sempre, sem parar, né? O Darwin estava certo, a gente estudava Darwin, né? Acho que era biologia, lá no ensino médio,
E ele já falava, né, não são os grandes, né, são os que se adaptam. Hoje a gente percebeu mais ainda, né, com toda essa história da pandemia. E assim, como é que a gente traz uma cultura de inovação para as nossas vidas, né? Tem a ver com explorar globalmente, rastrear tendências de longo prazo, pensar sobre grandes temas e como eles vão afetar os seus negócios. A Cissa me falou, por exemplo, Andréa, eu quero que você fale quero que você alerte nesse curso sobre os movimentos do real estate. Quer dizer, está mudando hoje, essa migração dos grandes centros urbanos. Será que na hora que eu for fazer um projeto eu tenho que levar isso em consideração? Tenho que levar a distância? Sim. Você tem que entender do local, do global, todo esse conhecimento, toda informação é o commodity mais valioso, né? Falam que o dados é o novo petróleo mesmo, né? Então, os profissionais de sucesso do futuro são aqueles que pensam para frente, aqueles que encorajam essa cultura de inovação, que consegue compreender e sentir esse espírito do tempo, né? Esse espírito do momento, para você poder traduzir para as tuas obras, para os teus projetos, né? E como é que você faz para manter um mindset, um modelo mental inovador, né? Como é que você se mantém aberto ao novo? Não sei se vocês conhecem essa palavrinha, que é disrupção, né? Disrupção é algo que, por exemplo, blockbuster, cadê? Não existe mais, né? Por quê? Ela foi disruptada pela Netflix. Ela não entendeu que o que eu queria não era ir lá na loja e comprar pipocas e ter a experiência da loja. Eu queria a facilidade do streaming, de eu poder assistir a hora que eu quisesse um vídeo. E outra coisa, ela também ganhava, ela lucrava com a minha infelicidade, que eu não sei se vocês se lembram, mas eu pelo menos pagava mais pelo atraso de eu entregar os vídeos do que pelos vídeos em si, né? Então, assim, você tem que se manter aberto ao novo, senão você vai ser disruptado. Vão vir novos profissionais, novos movimentos que vão fazer você perder o teu espaço. Vocês já devem ter ouvido falar esse termo, lifelong learner. Está na moda, mas ela eu sempre acreditei nisso, é você ser um aprendiz constante. Você tem que se sentir desconfortável em se sentir, você tem que, na verdade, se sentir. Espera só um pouquinho. O co-anfitrião pediu para você iniciar o seu vídeo. Eu não tenho nenhum vídeo não, né, pessoal? Tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Eu não estou vendo vocês. Sim, tá tudo ótimo. Só vou pedir para você enquadrar um pouquinho o seu rosto, Andréa, que você tá com a câmera muito para baixo. A gente tá vendo você cortada. Você tá assim, vendo ela ó. Cortada? Tá melhor? Andréa, o seu vídeo seria a sua câmera. Você deve ter fechado sem querer a câmera, porque tá a tua foto agora na... Ah, fechei mesmo. Espera só um pouquinho. Só um pouquinho que eu tô aqui. Eu desativei meu vídeo mesmo sem querer. E vê se tá melhor assim, ó. Se tô me aparecendo melhor. Bem melhor. Tá bom. Agora sim. Então, vamos lá. Quando a gente fala do lifelong learner, pessoal, é algo que eu acredito muito, que é você ser esse aprendiz constante. Esquece aquela vida que a gente tinha onde você aprendia, depois você ia trabalhar e depois você se aposentava, né? Então, hoje, você tem que saber, você tem que constantemente estar aprendendo. Eu estava comentando, você tem que passar a se sentir confortável em se sentir desconfortável na vida, né? Tem o Alvin Toffler que fala que os analfabetos de hoje não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas sim aqueles que não sabem desaprender para aprender de novo. Então, você ser um eterno aprendiz é a única forma de você se manter extremamente atualizado. E agora, como captar os sinais do futuro? Essa é uma das aulas que Lorene e eu vamos dar. Mas só para contar um pouquinho para vocês, né? A primeira coisa que a gente olha são os drivers de mudança da nossa sociedade. Então, sustentabilidade, a inteligência artificial, a evolução genética, população envelhecendo, por exemplo. O que me interessa que a população está envelhecendo? Gente, pessoas estão vivendo até os 100 anos e, ao mesmo tempo, pessoas estão casando mais tarde. Muitas casas que vocês vão passar a projetar são casas que vão ter avós e netos morando juntos. São famílias multigeracionais, exatamente porque um dos drivers de mudanças é que a população está envelhecendo. Então, a gente vai citar alguns, é óbvio que
todo aprendizado, isso é uma coisa muito importante, 8 horas é pouco. Ele vai vir muito de vocês. A Cissa já perguntou para mim e para a Lorena, a gente vai dar materiais para consulta, a gente vai indicar para vocês leituras que vocês vão poder ir fazendo conforme vocês vão evoluindo. Mas então a gente olha para esses drivers de mudança e a gente começa a decodificar sinais, a entender expressões, a entender, por exemplo, você vai numa semana de design de Milão, você percebe um design trazendo uma coisa diferente, aí você vai na Maison et Objet, aí você lê sobre a Hem Têxtil, e a gente, o nosso trabalho é conectar pontos distantes para ver se eles têm sentido ou não, e se eles tiverem sentido, a gente conta essa história. Tem muita ciência por trás de uma pesquisa para você rastrear as tendências. E o mais importante, elas são criadas por pessoas. Então, um dos nossos papéis principais é observar as pessoas, observar os hábitos delas, observar a tudo que elas estão expostas. E aqui, contando de uma forma muito rápida, a gente vai passar por isso também na nossa aula, como é que uma ideia é criada? Quem cria? São os inovadores, são os artistas, são os designers, e depois ela evolui. É claro que tem, nós vamos falar disso também, as que vêm de cima, as que vêm populares, mas basicamente, depois que um inovador começa um movimento, tem aqueles que adotam em primeiro lugar, são aqueles, sabe aquelas pessoas que você olha e você fala, que você acha estranho quando você olha? Essas são as mais, as primeiras a adotar, porque o inovador, são pouquíssimos na população. E aí tem os trendsetters, que acho que somos nós que estamos aqui no curso, aqueles que espalham as tendências até ela chegar no mainstream, que aí o Fantástico já está dando, a Veja já está publicando, e aí é como a marca se renova, né? Porque ela passa a buscar as coisas novas para poder se diferenciar. Tem 3 elementos que direcionam as tendências e a gente vai conversar com vocês deles. Tem os drivers de mudança, que eu comentei com vocês, tem as necessidades básicas das pessoas e as expressões. Drivers de mudança, falei já com vocês sobre isso, então, de novo, novos padrões de beleza, novas composições familiares, a revolução digital. Aí a gente avalia quais são necessidades básicas das pessoas. Elas querem conforto, elas querem estabilidade, algumas querem conexão, privacidade, a gente entra nisso também. E, por último, a gente avalia expressões ou cases, cada um chama dos seus nomes. Essas expressões são esses movimentos que eu comentei com vocês. Por exemplo, você vê casas que passam a ter 3 andares, onde em cada andar mora uma família. É uma expressão. Eu vou passar mais com vocês, mas o que a gente tenta fazer é encontrar um padrão de tudo que a gente vê. A gente quer ensinar vocês também assim. Vocês vão olhar para o mundo e vão ver o mundo desse jeito. O que a Lorena e eu queremos é que você passe a olhar o mundo desse jeito. Essa é a primeira etapa. Disciplina. Como é que eu desenvolvo essa disciplina? Como é que eu me organizo para passar a ter mais facilidade para enxergar padrões? Porque o trabalho de tendência, basicamente, é enxergar padrões. Uma vez que eu enxergo esses padrões, eu tento entender quais são os drivers de mudança que estão por trás deles, que necessidades das pessoas eles estão atendendo, e aí eu crio uma narrativa. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Então, vamos lá. Primeiro deles, imagina o seguinte, pessoal. Tem uma empresa que lançou recentemente uma startup chamada Hero Food, e ela faz uma comida que, com base no DNA da Lorena, ela vai oferecer para a Lorena uma comida que é perfeita para o metabolismo da Lorena. Grava isso, tá? Achamos isso na nossa pesquisa. Aí tem uma outra startup chamada Arevo, que é de Santa Clara, na Califórnia, que ela ela faz bicicletas de fibra de carbono que são impressas em 24 horas. E elas entregam de uma forma customizada para quem está solicitando a bicicleta. Uma outra que fala aqui, uma empresa, uma startup também, de viagens de Londres, que ela chama Unwrapped. O que ela faz? Com base no teu DNA, ela investiga a tua origem, então você descobre que você teve antepassados no Egito, por exemplo, e ela cria uma viagem para que você encontre
os seus antepassados, enfim, a tua história. Toda viagem é elaborada numa jornada que pode ser acompanhada até por um genealogista. Bom, ok, pessoal. Andréa, peraí, o quê? Ah, tá, uma comida, tenho aqui uma agência de viagens, tenho uma bicicleta sob medida. O que tem por trás desses drivers de mudança? Putz, faz pouco tempo, um estudo de DNA custava $1 milhão, hoje com $100 eu tenho uma análise genética super acessível. Eu tenho uma tecnologia que me permite produzir cada vez mais em massa. Estou dando uns exemplos rápidos, tá? E aí, que necessidade básica eu estou atendendo das pessoas? Eu quero personalizar e customizar cada vez mais. Tenho bem-estar, eu quero comer aquilo que é perfeito para mim. Eu quero autoconhecimento, é outra história. Então, agências de viagem levando pessoas para se aprimorar é um caminho também. Bom, eu vou para o meu terceiro ponto, que é a criação de uma narrativa. No caso, a gente chamou de Perfect Bespoke, que seria personalização total. Como é que a gente chamou? Nós que rastreamos esse movimento. São produtos e soluções extremamente personalizados, que atendem e cuidam das pessoas de forma única, do seu bem-estar físico e mental, das suas casas, dos seus prazeres e das suas experiências. O que eu quis fazer com vocês aqui? Normalmente, como é que a gente faz? A gente fala, olha, pessoal, tem um movimento chamado Perfect Bespoke, personalização total. Aí a gente conta, são esses drivers de mudança, atende esses movimentos e está aqui os cases. Eu desconstruí para mostrar para vocês como é o nosso processo. Vou fazer mais um. O que está acontecendo hoje como expressão? Tem um movimento fortíssimo de retorno, de fortalecimento da comunidade e um ciclo migratório para o interior. Por exemplo, tem uma pesquisa que mostra que a demanda por moradias na região de Botucatu, no interior de São Paulo, aumentou 40% nos últimos meses, porque a gente está com a possibilidade de trabalhar de casa, então as pessoas estão começando a buscar lugares mais tranquilos para sair da loucura das cidades grandes. Uma outra expressão, essa chama Open Desk, é uma plataforma global para a fabricação de móveis locais, é uma empresa dinamarquesa que conecta clientes a uma biblioteca de designs e a uma série de artesãos que moram próximo, e essa empresa garante que o móvel seja feito sob demanda e de forma local, de forma sustentável e com uma remuneração justa. Salva aí mais um exemplo. Vou dar mais outro exemplo. Durante a pandemia, a Melissa, loja que a gente conhece, ela resolveu que em cada bairro que ela estava situada, ela fez uma campanha com artistas locais, a vitrine dela era totalmente composta conforme a cultura daquele bairro onde ela estava inserida. Fotografou? Vamos lá. O que essas três expressões trazem em comum? Quais são os drivers de mudança que elas trazem? Primeiro, possibilidade de trabalho remoto. A gente chama de Anywhere Office. Depois, uma migração dos grandes centros urbanos. É um driver enorme, isso afeta vocês diretamente. E começou uma valorização de comunidade muito grande. Gente, quem mora em prédio aqui, os elevadores, a gente ajudando as pessoas a fazerem compras, são drivers de mudança da nossa sociedade pós-Covid. E quais são as necessidades básicas? Pertencer, facilidade de acesso, praticar o distanciamento social. Então, tudo isso fez com que a gente definisse um movimento que nós chamamos de hiperlocal, que é o movimento das pessoas mudando de uma mentalidade global para uma mentalidade local. Então, a gente conta que a pandemia aumentou a necessidade de conexões mais íntimas, o entendimento de que o trabalho pode ser feito de qualquer lugar e criou conexões mais profundas com os nossos lares, mudando a mentalidade do consumidor global para o hiperlocal. Esses dois exemplos é o que eu queria dar para vocês. Eu não sei se ficou claro como é que a gente constrói, né, a tendência. Ela é fácil e ela, na verdade, ela vai muito depender de uma narrativa que a gente traz. Então, o que a gente quer nesse curso trazer para vocês? A gente vai falar muito, o tema dele é futuro do morar. Dentro do futuro do morar, a gente vai trazer o Anywhere Office, que é, pessoal, eu não sei a demanda de vocês, os projetos de vocês, mas
Há pouco tempo atrás eu estava dizendo que a sala de jantar não existia mais. Agora, tudo que todo mundo quer desesperadamente é um espaço privado para poder trabalhar longe do barulho dos seus filhos. Então, mudou, temos que prestar atenção. Vou dar um exemplo para vocês. A XP, ela está fechando vários andares na Faria Lima e está migrando o escritório dela para o interior de São Paulo, próximo da Fazenda Boa Vista. Projetos novos que vão pintar para vocês. Empresas que vão precisar de novos formatos onde as pessoas não vão todos os dias. Isso tem que estar na pauta de vocês. Olha só isso aqui que interessante. Eu não sei se já foi pedido para vocês, mas agora uma das tendências são esses pods, que são pequenos. Essa aqui chama Live It, que também é uma startup, que você coloca no jardim da tua casa para você ter aquele canto sossegado e não passar cachorro latindo enquanto você está trabalhando. Ou essa aqui, que é uma outra, chama Zen Work Pod, mesmo sentido. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês, insights para o futuro de vocês. Então, quando a gente pensa em futuro do morar, vidas compartilhadas, é o co-living, pessoas morando junto. A gente tem as casas multigeracionais com netos, pais e avós morando juntos. A gente tem os solteirões independentes e a Vitacom teve a sacada de fazer esses espaços menores porque as pessoas estão demorando mais para casar. A gente tem a biofilia que a gente quer dividir com vocês. A gente tem a revolução vida-trabalho. A gente tem a sustentabilidade e, com isso, muita coisa legal para dividir com vocês, porque o cliente de vocês, para eles, sustentabilidade é fundamental na casa deles hoje. A gente tem as novas cidades, novas vidas nas cidades. A gente tem produtos extremamente personalizados. E é isso que a gente quer dividir com vocês. A gente está chamando de tendências do morar. Vão ser 4 horas de 2 horas cada uma, com bastante interação, nos dias de 17, 18 e 24 e 26 de novembro. E eu agora quero passar a palavra para a minha mestra, Lorena, que vai dividir com a gente o que a gente pensou nessas 4 aulas. Espero que eu não tenha contado tudo já, Lorena. Você tá no mudo. E assim, não, pessoal... Imagina. É work in Mas process. eu já fiz várias anotações, né? E assim, a gente tá num work in progress. O que significa isso? A gente quer fazer o curso, vocês viram aquilo, personalização ao extremo, a gente quer fazer para vocês. Então, deixa a Lorena, agora eu vou ficar quietinha, vou sentar na minha mão para não falar mais, Lorena. Ah, imagina. Mas se você quiser interagir em qualquer momento, Deia, pode vir. Eu vou dividir minha tela aqui, só me digam se deu certo? Deu sim. Ótimo. Bom, vamos lá, gente. Eu vou passar as 4 aulas com vocês, mas eu vou dar um overview das 4 aulas, para a gente saber bem o escopo que a gente planejou para o nosso curso. E aí, dentro desse escopo, realmente, se vocês quiserem algum complemento e tal, a gente, de repente, consegue inserir ou consegue aprofundar mais em algumas coisas. A primeira pergunta, a pergunta da primeira aula é justamente como rastrear tendências. A Andrea falou, justo, super bem aí, de qual a cadeia das tendências, né? Ela falou dos drivers, falou da questão das necessidades, que são justamente as aspirações das pessoas, né? O que está vindo do mundo para dentro da vida da gente que a gente não consegue mudar, né? Quais são esses drivers de mudança? Como é que a gente vai conseguir mapear esses drivers? Então, na primeira aula, a gente já começa assim, faca na caveira, tá, gente? Porque é o curso super intenso e a gente vai justamente ter um foco nesses drivers e entender como é que também as tendências vão desde o bottom-up ou top-down, ou da onde que elas vêm, como é que são os caminhos dessas tendências e quais são os impactos dessas tendências, se elas são de longa duração, se elas são FEDs, que a gente chama, e quais são os impactos de cada uma, porque quando a gente vai estudar tendência também, nem todos os movimentos têm o mesmo impacto.
mas todas elas, de repente, como a André estava falando aí da tendência hiperlocal, existem coisas que são relevantes apenas para a minha geolocalização, por exemplo. Tem coisas que são só relevantes para o meu mercado, e tem coisas que impactam diversos mercados diferentes. E aí que a gente entra no Zeitgeist, que é justo o que a André estava comentando do espírito do tempo. Não adianta só entender o que essa palavra significa em alemão, mas também identificar e como a gente vai decodificar esse Zeitgeist atual. Qual é a maior dificuldade aqui? É justamente porque a gente está dentro do contexto. Então, quando a gente está lá no meio de tudo, do turbilhão, no meio da pandemia mesmo que a gente está vivendo, é difícil demais da gente, sem ferramentas ou sem uma metodologia, saber identificar esse Zeitgeist. Mas vocês vão perceber que, entendendo o processo, já fica bem mais fácil. E a intenção aqui, gente, é justamente dar a ferramenta para vocês, que vocês daqui para o futuro tenham um pouco de autonomia, justo para poder fazer esse caminho sozinhos também, e aplicar isso no dia a dia de trabalho de vocês. Daí a gente entra para a aula 2, onde a questão central é justo o comportamento de consumo e produto. Então, quando a gente fala dessa questão de comportamento, a gente vai ter que comentar um pouco sobre as gerações. Vamos dissecar o que eram os boomers, o que os alfas querem, por que tem diferença no que o jovem quer. Eu queria, quando eu não sou tão velha, mas eu tenho 46 anos, o que eu queria quando eu me formei era comprar um carro, depois comprar um apartamento. Depois os meus alunos já não queriam nada disso, eles queriam só viajar. E agora, quais as mudanças que estão acontecendo? O que cada geração quer? E também olhar para as gerações de uma forma mais fluida até. Então, a gente vai fazer e vai aprender todos esses movimentos. A direção de mudanças e influências seria o segundo tópico, ou seja, de onde vêm essas mudanças e influências? Quem que a gente vai observar para poder entender o fluxo dessas mudanças, tá? Então, tem movimentos diferentes e nós vamos caminhar por tudo isso. Por exemplo, tem mudanças que vêm de um âmbito super popular e, de repente, quando a gente vê, por conta da internet, que a gente vê que está todo mundo imitando. Então, isso a internet trouxe como uma coisa muito legal. E, inclusive, a internet está permitindo que a gente esteja aqui hoje, né? Juntos, tendo essa troca. E, por último, nessa segunda aula, a gente vai falar um pouco sobre produto. A gente vai fazer uma imersão também sobre soluções de produto para o quê? Para umas questões que não existiam há algum tempo atrás. Tem questões que não existiam há 6 meses atrás. Né? Olha a mudança, o momento de inflexão que a gente está vivendo, e por isso que é muito importante a gente antecipar esses drivers de mudança, porque é só assim que a gente consegue se planejar para o futuro. Sempre, eu me lembro que eu era, durante um tempo, eu falava que eu era a melhor cliente da André, mentira, tá? Quando eu estava na Marisa, porque eu era, gente... eu consegui, eu era assim, uma assistente, tá? E eu fiz o diretor pagar o produto, porque eu acreditava muito nessa antecipação de tendências para a gente poder se planejar. E isso dá uma clareza de visão para a gente poder investir nas coisas certas e colocar recursos nos lugares corretos, gastar energia no que precisa e deixar de lado o que não precisa gastar energia. E aí a gente vem para a aula 3, que são os possíveis futuros, e a gente põe futuros com S, porque não existe só uma possibilidade, e a gente fala muito do VUCA, vocês devem ter ouvido falar nessa expressão, mas independente do que é o V, se o V é volátil, se o U é de uncertain, né, em inglês que é incerto, o C de complexo e o I de ambíguo, o que é isso?
né? O que é lidar com ambiguidade? O que é viver dentro de um mundo extremamente volátil, né? Como a gente se planejar dentro da incerteza? Então, a gente vai discutir um pouco esses pontos e discutir na sequência os impactos do pós-pandemia. A gente vai falar desses cenários, estabelecer esses cenários e começar a discutir todo mundo junto. A gente quer muita interação e que vocês tragam as perspectivas de vocês, porque vocês são profissionais, vocês estão dentro do mercado. Vocês entendem muito mais de interiores do que a gente. A gente entende de tendências, de metodologia, de estudo de futuro, de estudos de comportamento e consumidor. Agora, trazer para o mercado é muito importante. Então, dentro disso, a gente vai começar a falar de contextos, do lazer, de hospitalidade e de vários assuntos que a Andrea tem muito conhecimento também, e aí a gente vai trocar bastante. E, finalmente, na última aula, a gente vai falar futuro, né? Future Living. Vamos falar de aderência um pouco, dos novos lifestyles, disso que a Andrea começou a falar e deu um drop aí para vocês, das novas famílias, de comunidade, ou seja, dessa relação público-privado e da relação de comunidade e de indivíduo também. E aí nós vamos dar sequência para a gente fechar com o mercado imobiliário, como a Déia também falou aí da questão do mercado imobiliário, como é que está se movimentando, em função do quê? Das novas representações e das funções diferentes que a casa está assumindo e que os outros espaços também estão assumindo, né? O que vai ser valorizado para cada lifestyle que a gente estabeleceu, que a gente identificar, né? E como é que vai ser o novo morar? Daí eu deixo a última pergunta aí para vocês, que vem para o futuro, para deixar aquela perguntinha para ninguém dormir essa noite, né? Pensando o que é que vem para o futuro e quais vão ser as novas expressões do morar, né? Eu vou deixar aqui a palavra para a Andrea, parei de dividir, vou deixar aqui a palavra para a Andrea para ela dar daí o nosso encerramento. Tá no mudo, Déia. Meninas, que delícia. Eu acho que a Lorena falou tudo, Cissa. Eu tô louca para fazer esse curso. Onde eu me inscrevo? Muito bem, eu também quero fazer. Não vou perder nenhuma aula. Gente, é muito conteúdo mesmo. A Andrea falou muito nas 4 aulas e quero deixar bem claro aqui que eu lutei. É verdade, né? Travou um pouquinho? A Cissa está travando, né, meninas? Mas ela batalhou mesmo. Vocês que estão acompanhando a gente... Eu demorei para falar para a Cissa, ok, eu topo. Porque a Cissa voltou de um curso, ela faz vários cursos, né? Deixa eu ver enquanto ela volta aqui. E eu acho que... Cissa, acho que cortou bastante você, viu? Ela tá travada mesmo, Andréa. Mas agora eu acho que voltou. assim... Voltou, Cissa. Cissa, você travou, Cissa. Você só falou que você lutou muito, Cissa. Sabri. Ativei. Conseguiram ouvir? Não, fala de novo. Eu lutei muito por 5 aulas, mas a Andrea não tem agenda de jeito nenhum. Então, nós vamos nos deliciarmos com 4 aulas muito recheadas, né, Andrea? Muito recheadas. Eu quero ver fazer caber tudo. A Lorena é mais disciplinada, eu sou mais indisciplinada, porque provavelmente quando der umas 9 eu vou falar: pessoal, vamos pegar um vinhozinho? Pausa para abrir um vinhozinho, para a gente agora conversar, discutir. A gente queria dar trabalho para vocês, mas a Cissa comentou que a maioria dos cursos do ABD vocês preferem não, mas a gente pode pensar também, porque a gente gosta, né, Lorena, de dar algumas coisas para pesquisa, mas a gente entende também que é final de ano.
Então, é isso, de novo, a gente está muito aberto para adaptar, porque assim, eu estou super estudante, né? Eu estou fazendo uma pós agora para me tornar conselheira. E é uma vez por mês. E tem um pre-work e um homework. E nesse pre-work, ele é muito importante para você entender a aula. Algumas matérias que a professora dá para a gente, quando chega na aula, já consegue desenvolver. Eu estou aprendendo muito e eu gostei muito disso. Então, talvez, né, Lorena, seja legal dar uma ou outra leitura, mas tranquila. Né? Eu sei que assim, o que eu entendi não é algo, pessoal, que vai exigir que vocês fiquem estudando, né? Realmente, esse primeiro curso é para vocês. Tem que ser divertido também, tem que ser uma coisa prazerosa também, né? Tem que ter muito aprendizado, mas com prazer. E o que a Cissa falou para a gente, tem que ser algo que as pessoas possam, que os profissionais possam aplicar no dia seguinte, né? Nos projetos que eles estão lidando, dos clientes deles. Então, ela pediu muito para mim e para a Lorena para que fosse algo muito prático, para que a gente sim falasse de conceito, mas que a gente não viajasse, que a gente fala, mas traz para a terra, né? Para vocês poderem realmente usar no dia a dia de vocês, né, Cissa? É isso aí. Porque nós estamos vivendo a mudança, né? E ela é junto. Nós não temos tempo para muito, né? Então, eu acredito que para esse final de ano, sendo esse curso o nosso último curso desse ano da BD, a gente quer levar para os nossos associados e para os nossos futuros associados a ideia de que a gente vai finalizar esse ano recheada aí de conteúdo e de prática, e que a gente vai começar o ano que vem já adaptados a rastrear o que é tendência boa. Porque tendência, todo mundo fala, né? Eu quero saber se vocês sabem rastrear aquela para valer mesmo. E a Andréia e a Lorena vão ensinar para a gente. Legal. Foi uma delícia a aula, eu adorei pessoalmente. Eu agradeço a você, Andréia, mais uma vez, pela sua atenção, pela sua paixão com que você lida com esse tema. Lorena, querida, você é uma pedagoga nata, fala como ninguém. Tenho certeza que eu vou aprender muito com você, querida. Muito obrigada de coração pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aqui de compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente e entrem no site da BD, se inscrevam, porque vai ser muito legal esse curso, eu garanto, tá bom? A gente tem o link aqui, já no chat, quem quiser depois copiar e ir direto, vai ser bem legal, tá bom? Muito obrigada e vejo vocês no curso, porque eu não vou perder. Um beijo para vocês, boa noite a todos. Beijo, boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada.